Olá, meus queridos do quarto ano, tudo bom com vocês? Comigo, graças a Deus, ó, tudo joinha. E espero que com vocês também esteja joia e seja tudo muito bom com vocês. Olha, na nossa aula de hoje, nós vamos continuar o nosso assunto sobre mais medidas e mais comparações. Na última aula que eu falei para vocês, eu expliquei sobre as medidas de comprimento, expliquei sobre tamanho e expliquei também como você mede o perímetro de uma figura. O perímetro de uma figura é quando você soma as medidas do contorno da figura. Eu tenho aqui, ó, duas figuras, tenho um quadrado e tenho um retângulo. Neste quadrado, eu tenho 4 centímetros em cada um dos seus lados. Então, se eu quero encontrar o perímetro dessa figura, eu vou fazer o seguinte: perímetro é igual 4 mais 4 mais 4 mais 4, que é o que, ó? 4 daqui, 4 daqui, 4 daqui e 4 de cá. Aí eu tenho, ó, 4 vezes. 4 mais 4, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 4, 16 centímetros. Esse é o perímetro dessa figura. E da outra figura? O perímetro é a mesma coisa. É a adição da soma dos lados de uma figura. Então, aqui eu tenho o perímetro é igual 4 desse lado, mais 4 desse lado, mais 8 daqui de cima, mais 8 daqui de baixo. Aí eu vou pegar o quê? Somar tudo. Veja que a ordem não vai mudar o seu resultado. Aí você vai somar tudo, ó. 4 mais 4, 8. 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24 centímetros. Então, eu tenho aqui o perímetro. Não esqueçam, perímetro é usada para se medir a medida dos lados, o contorno de uma figura. Então, perímetro significa contorno. Mas, na minha aula de hoje, o meu assunto é medidas de superfície e área. Qual é a principal diferença entre área e perímetro? Muito bem! Então, olha só, pensaram direitinho? A diferença é o seguinte, que o perímetro é a soma do contorno. No caso, ó, o contorno da figura. Já a área ou a superfície é a quantidade que está ocupada na figura. Então, enquanto o perímetro é a área de fora, área e superfície é a parte de dentro da figura. Mas como é que eu vou fazer para somar ou encontrar a área disso daí? Primeira coisa, nós precisamos saber que a área é a parte que está dentro da imagem, dentro da figura. Nesse caso aqui, ó, se eu estivesse usando azulejos, vamos dizer que eu tenho aqui uma parede e nessa parede eu estou colocando azulejos. Então, ó, já coloquei os azulejos aqui, ó. Um azulejo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Eu coloquei 16 azulejos. Então, essa superfície tem 16 azulejos. Aí na de cá, eu tenho quantos azulejos? Eu também vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Então, nesse eu tenho 32 azulejos. Então, esta área tem 16 azulejos, essa 32 azulejos. Vocês viram que eu cansei, não foi? Para contar cada quadradinho desse? Para eu fazer a medida de área, eu vou usar o quê? Vou usar as medidas que eu já tenho aí. Veja só o exemplo. Área. Área é diferente de perímetro. Porque se o perímetro eu meço o lado, a área eu vou medir diferente. Eu vou pegar lado
vezes lado. Então, área é lado vezes lado. Nessa figura aqui, ó, um lado eu tenho 4, no outro lado, aqui em cima, eu também tenho 4. 4 de comprimento e 4 de largura. Eu pego, ó, comprimento e largura. Aí, eu vou fazer 4 vezes 4, 16 centímetros. Olha só, no quadrado, perímetro e área foi a mesma resposta. Mas não é a mesma resposta. Porque aqui, ó, 16 centímetros é o perímetro, é o contorno. A área também é 16 centímetros, mas com a diferença que ele é centímetros quadrados. Esse número 2 aqui, ó, significa quadrados. Então, centímetros quadrados. Por que quadrado? É a área que está dentro do quadrado. Se for no retângulo, é a mesma coisa. Vai ser o quê? Área é igual lado vezes lado. Nós costumamos botar lado vezes lado, mas a gente pode botar, ó, a altura e comprimento. Então, a área é igual a altura vezes o comprimento. Qual é a altura? 4. Qual é o comprimento? 8. Aí eu tenho, ó, 4 vezes 8 é igual a 32 centímetros quadrados. Então, vejam mais uma vez a diferença. Quando eu falo em perímetro, é a medida do contorno. Quando eu falo em área, é a quantidade que eu tenho aqui dentro. Então, eu tenho 32 centímetros quadrados. Então, nós já sabemos que a área, ela é medida em quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados e assim por diante. Vejam só outros exemplos. Olha só, se eu tenho que medir uma área sem esses quadradinhos, como é que eu faço então para medir a área sem os quadradinhos? Vejam só, esses quadradinhos aí eu não preciso para medir a área de nada, porque eu já sei que área é lado vezes lado. Então vamos dizer que eu comprei um terreno. Esse terreno tinha 8 metros de comprimento e tinha 11 metros de largura. Então, ó, 8 de comprimento, 11 de largura. Qual é a minha área? A área é igual, ó, lado vezes lado, para mim não esquecer. Aí eu tenho um lado 8, o outro lado 11. Aí eu vou multiplicar 11 vezes 8. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. Então, 88 metros quadrados. Por que metros quadrados? Porque aqui era metros, então eu vou utilizar metros quadrados. Então, medidas de superfície e área é o mais fácil que você tem, porque é somente você multiplicar a altura vezes o comprimento, ou a altura vezes a largura. Sempre duas medidas, a altura e largura. Olha um exemplo aqui, ó. Vamos dizer que aqui, ó, é o terreno de uma casa. Nesse terreno de uma casa, ele está construindo aqui, ó, um quarto, aqui outro quarto, aqui, ó, uma sala, aqui uma cozinha e aqui uma área. Então, eu tenho aqui, ó, o quarto 1, quarto 2, eu tenho a sala, ó, quarto 1, quarto 2, a sala, a cozinha e aqui a área. Aí eu quero saber a medida de cada um deles. Então, eu tenho que ter a medida de cada um deles. Veja só, daqui para aqui, eu posso dizer que eu tenho 4 metros. Daqui para aqui, eu tenho 6 metros. Daqui para aqui, eu tenho 3 não, 3 é grande, 2 metros. Ó,
Daqui para aqui eu tenho 12 metros. Só que aí, ó, eu preciso dessas medidas também daqui de dentro. Ó, essas medidas daqui de dentro. Então, vamos dizer que aqui eu tenho, ó, 4 metros. Essa daqui eu tenho 8 metros. Essa daqui, ó, essa daqui eu tenho 8 metros. Aí vocês me perguntam assim, tia, como é que eu vou saber o tamanho de cada uma desses daqui? Fácil, olha só. O quarto 1. O quarto 1. Qual é a medida do quarto 1? Eu tenho, ó, 4 metros aqui, mais 4 metros aqui. 4 vezes 4 é igual a 16 metros quadrados. O quarto 2. Quarto 2. Cadê o quarto 2? Eu tenho aqui, ó, 4, que é aqui, mais 8. Então, 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32 metros quadrados. Agora, eu quero saber da sala. A sala. Qual é a medida da sala? 6 aqui, mais 8 aqui. 6 vezes 8. 6 vezes 8 é igual a 48 metros quadrados. Agora, a cozinha. A cozinha. Vamos ver a cozinha? Eu tenho 6 metros aqui, mais 4 metros aqui. 6 vezes 4 é igual a 24 metros quadrados. Veja que eu estou medindo com vocês todas essas partes da casa. Todas as partes da casa. Agora, eu venho para a área. A área eu tenho 2 aqui e 12 cá. 2 vezes 12, 24 metros quadrados. 2 vezes 12. 2 vezes 12, 24 metros quadrados. Então, veja só. A medida de área, então, não é difícil. É só eu calcular lado vezes lado. E a resposta de área, a resposta da área de superfície, ela sempre vai ser em quadrado. Sempre vai ter o 2 em cima, que significa quadrado. Metros quadrados, centímetros quadrados e assim por diante. Vejamos só o que diz no livro de vocês, aqui na página 216. Na página 216, ele começa com um texto, e o texto diz o seguinte: no ano de 1500, a Mata Atlântica se estendia por 17 estados, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Então, muita coisa. Ela cobria toda a costa do Oceano Atlântico. Por isso, ela tinha esse nome, Mata Atlântica, porque ela cobria toda a costa do Atlântico. Ela ocupava 1,3 milhões de quilômetros quadrados. Ó, muita coisa, ó. 1,3 milhões de quilômetros quadrados. No final do século XX, foi possível identificar, por meio de satélites, uma área restante apenas de 52 quilômetros quadrados. Isso daqui dá vontade até de chorar, de ver a destruição da floresta da Mata Atlântica aí no nosso país. Uma grande ameaça para a biodiversidade, porque nós sabemos que quando se estraga ou se destrói a mata, a vegetação, nós sabemos que ela vai trazer grandes prejuízos para a biodiversidade, para os animais e para as plantas e também para nós, porque nós precisamos de tudo isso aí. Voltando para o nosso assunto de perímetro e área. O que isso tem a ver com área? Esse texto que eu li. Veja só, quando eu falei assim, ó, ela cobria toda a costa do Oceano Atlântico. Então, já está dizendo que ela cobria uma área, ela cobria um terreno. Então, aí já se vê área.
E aqui ainda diz assim, ó, quilômetros quadrados. Quando você fala de quilômetros quadrados, você está se referindo à medida diária, quilômetros quadrados. E depois fala, ó, 52 quilômetros quadrados. Também está se referindo a medidas diárias. E aqui ela vem falando sobre as áreas com floresta e quanto desta área já foi devastada, que é esse quadradinho daqui. Ele traz aqui os 6 estados: Bahia, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Santa Catarina e São Paulo, com a área deflorestada. O que é desflorestada? É a área destruída. Então, muita área já foi destruída no Brasil. Então, você vai ler, olhar e completar de acordo com a área desflorestada. Já na página 217, ela vem trazendo para vocês a quantidade de pastilhas que o senhor Silveira usou para compor uma parede. Veja só. Esta é a parede que ele colocou pastilhas. Pastilhas é a mesma coisa que azulejo, com uma diferença que as pastilhas elas são menores. Aí aqui a pergunta tem assim, ó, quantas pastilhas podem ser contadas na lateral direita? Então olha só, lateral direita, lateral esquerda. Na direita, nós podemos medir 5 pastilhas. Na esquerda também 5 pastilhas. Aí vem aqui, ó. E na lateral superior ou inferior? Já aqui, ó, superior e inferior, 6 pastilhas. Então, eu tenho 5 de comprimento e 6 de largura. Quantas pastilhas foram usadas para cobrir toda a superfície da parede? Veja que ele perguntou superfície. Então, superfície significa o quê? Essa área toda aqui. Quantas pastilhas ele usou? Eu poderia contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, contar todas. Mas ia demorar mais e eu até poderia cansar novamente. Então, o que eu fiz? Eu só multipliquei. 5 daqui vezes 6 daqui. 5 vezes 6, 30. Então, nessa parede tem 30 pastilhas. Não esqueçam, a área é somente multiplicar um pelo outro. O clique, muito interessante, ele diz assim: a unidade fundamental de superfície recebe o nome de metro quadrado, porque corresponde à superfície de um quadrado, ou 1 metro de lado. Então, não esqueçam que perímetro é a medida do contorno e área é a medida da superfície. E você multiplica um pelo outro. Qualquer dúvida, podemos nos ver e nos falar no privado, certo? Ó, beijos para vocês e até a próxima aula. Não esqueça, vocês moram no meu coração e eu amo muito vocês, ó. Beijos.